Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Geopolítica com Paulo Filho. Hoje é dia 13 de março de 2022 e nós vamos falar sobre a invasão russa à Ucrânia. A invasão pode ser analisada, e vocês têm visto isso em diversos locais, sob diversos pontos de vista diferentes. Desde a parte econômica, a parte política, a parte psicossocial, a parte de ciência e tecnologia. Hoje nós vamos fazer uma análise militar um pouco mais aprofundada. Para isso, nós vamos ver um modelo genérico de planejamento que encaixa em praticamente todas as operações militares de alta intensidade, como essa que nós estamos vendo. Nós vamos falar sobre o processo operativo. Então, o processo operativo é o processo que envolve todas as atividades, desde o planejamento até o retorno das tropas para o território do seu país de origem. Por que eu acho importante a gente entender esse processo operativo, esse modelo de planejamento? Porque com isso vocês vão poder entender em que ponto da campanha nós estamos e o que vai acontecer no futuro, o que se espera que aconteça no futuro. Para isso eu convidei um amigo muito prezado, Coronel Flávio Morgado, coronel da reserva de cavalaria. Ele serviu durante muitos anos na Escola de Comando de Estado-Maior do Exército, onde foi chefe da divisão de doutrina. Profundo conhecedor do assunto que ele vai nos falar. Então, com vocês, o Coronel Morgado. Boa noite, meu amigo Paulo Filho. É um prazer estar aqui no seu canal. Muito honrado em ter recebido esse convite para falar um pouquinho de assuntos que nos são caros aí, que a gente estuda há bastante tempo. Boa noite a todos que estão acompanhando o canal do Paulo Filho. Falando um pouquinho então da guerra da Ucrânia, de um assunto que eu estava conversando exatamente com o Paulo Filho. Como a gente sabe, a guerra ela tem um viés de arte, mas também ela tem um viés de ciência, né? Porque ela é baseada em princípios, em fundamentos, em técnicas, em táticas, em procedimentos e em processos. Uma das coisas que me chama a atenção, que dá para a gente analisar um pouquinho, é uma coisa que a gente tem aqui na doutrina militar terrestre brasileira, né? A doutrina do Exército Brasileiro, que se chama processo operativo. O que seria esse processo operativo? Esse processo operativo é uma ferramenta para a gente planejar toda a campanha, né? E ele é muito utilizado principalmente no nível operacional, né? Quando a gente pega os níveis de decisão, político, estratégico, operacional e tático, o processo operativo ele está muito focado no nível operacional. Ele se compõe das seguintes fases, né? A fase 0, que é a fase de planejamento, a fase 1, que é a concentração estratégica, a fase 2, que é a obtenção da iniciativa, a fase 3, que é a execução da ação decisiva, a fase 4, que é a normalização, em alguns países eles chamam de estabilização, a fase 5, a reversão. Acho que alguma coisa a gente consegue já identificar aí nesse conflito na guerra da Ucrânia. A fase do planejamento não é somente o planejamento da operação, ele também tem muito da modelagem do ambiente operacional, do levantamento da ameaça, né? O levantamento das hipóteses de emprego aí da Força Armada. E conhecendo um pouco aí do que a gente estuda, provavelmente aí as Forças Armadas russas já tinham levantado essa hipótese de emprego há muitos anos, né? Então eles já vinham, digamos assim, modelando esse ambiente operacional. Eu, na minha opinião, acredito inclusive que a anexação da Crimeia lá em 2014 pode ser considerado uma ação nessa fase do planejamento, já visualizando ações futuras. E aí a gente chega agora em 2022, né? A fase 1, ela ficou muito característica desde o final do ano passado, quando começa a concentração estratégica, a movimentação de tropas ali para a fronteira da Ucrânia, né? E a aproximação de meios para o teatro de operações, né? Que está bem caracterizado principalmente ali pela Ucrânia.
Fase 2, né, da obtenção da iniciativa, na minha avaliação, é a que nós estamos vivenciando no momento. Ela começa exatamente com o início das operações, né, e está se desenrolando nesse exato momento. E a fase 2 e a fase 3, que é a fase 3 é a ação decisiva, é muito difícil, às vezes ela pode ocorrer simultaneamente e às vezes é difícil a gente identificar a passagem. Mas eu acho que a fase 3 ela vai ser caracterizada quando se iniciar a investida sobre Kiev, né, que eu acredito que seja um dos grandes objetivos militares levantados aí pelas tropas russas, né? E aí quando se iniciar essa investida crucial aí de Kiev, eu acredito que nós estaremos na fase 3, que é a fase onde eles praticamente conquista, né? O final da fase 3 ela se caracteriza quando você conquista os objetivos impostos, né? E se alcança o estado final desejado, que é algo que na minha avaliação ainda não está muito claro. Quais são os objetivos, né, políticos da guerra? Qual é o estado final desejado? É somente a troca de governo da Ucrânia? É a anexação de toda a Ucrânia? É a anexação de parte da Ucrânia? É a troca de governo e a anexação de parte da Ucrânia? Então é algo que eu acho, na minha avaliação ainda não está muito claro. Eu acredito que a gente vai conseguir identificar mais para frente. Mas a fase 3, ela, digamos assim, tem como grande objetivo alcançar esse estado final desejado elencado lá na fase do planejamento, né? E depois entra a fase da normalização ou estabilização, que é a consolidação desses objetivos alcançados, para depois se executar a reversão, que é a retirada das tropas, né? E aí caminha-se para o fim do conflito, ou não, né? Porque a gente já viu alguns conflitos, a gente pode ter o exemplo, por exemplo, na guerra do Iraque em 2003, que o conflito de alta intensidade ele acaba, porém o conflito de baixa intensidade perdurou durante muitos anos. Então, baseado nisso, a gente já pode prever algumas operações futuras aí. Acho que é possível. Por exemplo, na fase 3, que é a fase da execução da ação decisiva, né? Tá nítido que pelo ataque que vem do norte, Kiev seria um desses objetivos militares elencados, né? Do ataque que está vindo, das forças que estão vindo do leste, está se configurando ali um cerco, né? E a cidade de Dnipro parece ser um outro objetivo. E pelo sul, eu ainda, na minha opinião, acho que ainda não está muito claro qual o objetivo, mas parece ser a cidade de Voznesensk, que eu não sei se é assim que se pronuncia, tá? Mas não tenho certeza também. Isso, acredito que a fase 3, que é a execução da ação decisiva, né? Vai se caracterizar quando se começar realmente o assalto para conquistar essas cidades. E na fase 4 da normalização, acho que ela vai estar muito ligada ao estado final desejado, que ainda não está muito claro, né? Ao estado final desejado elencado pelas Forças Armadas Russas. E aí nós vamos ver talvez uma aproximação de meios de tropas de apoio, né? Para fazer talvez um controle de população, um apoio logístico, a reconstrução da cidade. Isso aí eu acho que é algo factível de acontecer. Bom, era isso aí que eu tinha para passar. Paulo Filho, muito obrigado mais uma vez aí pelo convite. Espero que todos tenham gostado e vamos continuar acompanhando o seu canal, né, que tenho certeza que nos trará cada vez mais conhecimentos aí na área de geopolítica e liderança. Um forte abraço a todos. Então, pessoal, pelo que vocês viram o Morgado falar, nós devemos estar terminando a fase 2, obtenção da iniciativa, e indo para a fase 3, que é a execução da ação principal. Podemos esperar, então, entender os acontecimentos que, após a Rússia conquistar os seus principais objetivos, o que é provável que aconteça, porque é muito difícil que a Ucrânia consiga superar os russos no campo da tática,
especialmente na porção leste do país, a leste do rio de Dnieper, e depois virá a fase de estabilização. Essa sim será uma fase muito difícil para os russos, aonde os ucranianos vão continuar atuando, e como o Morgado citou no exemplo que ele deu, foi o que aconteceu, por exemplo, no Iraque, em que, ao término das ações de alta intensidade, nós tivemos imediatamente depois um conflito de baixa intensidade, que foi a reação dos iraquianos à presença norte-americana. Talvez, é bastante provável que a gente observe essa reação dos ucranianos à presença russa. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, deixem um like aqui no vídeo, assinem o canal, comentem com seus amigos. E se puderem nos apoiar, entrem lá em paulofilho.net.br e vejam as maneiras de apoiar o nosso trabalho. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau.